Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar para vocês histórias de casas mal assombradas, onde foram registradas imagens de fantasmas. Nesse mundo, há muitos lugares que são considerados sobrenaturais. É claro que uma coisa são rumores sobre vozes, gritos e passos ouvidos em lugares onde ninguém mais vive. Outra coisa são fotos que comprovam a existência de algo além do real. Hoje eu vou contar para vocês alguns lugares famosos onde visitantes registraram imagens de fantasmas. As fotos foram analisadas por profissionais que comprovaram a sua autenticidade. Discussão sobre a possível manipulação das imagens podem ser eternas, mas a história sinistra e o ambiente aterrorizante desses lugares são suficientes para deixar qualquer um morrendo de medo. O Castelo de Edimburgo, na Escócia, Reino Unido. Esse sombrio castelo é o campeão no número de fantasmas. Lá estão o fantasma de Lone Piper, o tocador de gaita solitário, que se perdeu nos labirintos do castelo e lá ficou após a sua morte. O fantasma do exército de Oliver, que passeia pelo cemitério local. Os fantasmas dos prisioneiros franceses e de cidadãos que morreram por causa da peste bubônica. Além destes, os visitantes dizem ter visto outros fantasmas por meio de choros e passos. Muitos visitantes passaram mal durante o passeio. A plantação nos Estados Unidos. Uma das casas mal assombradas mais famosas dos Estados Unidos, pela plantação é possível ver o fantasma da escrava Chloe caminhando. Reza a lenda que o dono prendeu Chloe enquanto ela escutava uma conversa pela porta e cortou a sua orelha. Chloe ficou furiosa e preparou um bolo envenenado para ele, comido acidentalmente por sua esposa e suas 3 filhas. O dono, desesperado, destinou a sua ira a todos os outros escravos da mansão, executando qualquer um que lhe parecesse suspeito. Por outro lado, os escravos decidiram linchar a Chloe. Desde então, o espírito dela aparece de vez em quando e atrai à mansão pesquisadores do sobrenatural e turistas em geral. A Casa da Rainha, no Reino Unido. Nessa casa branca ficaram presas Ana Bolena, a 5ª esposa de Henrique VIII, Lady Jane e a Rainha Isabel I. Até hoje em dia, na escada da Tulipas, uma dama de cinza passeia, mas não se sabe de qual das prisioneiras é esse fantasma. Em 1966, o fotógrafo Ralph registrou a silhueta do fantasma. Peritos da empresa Kodak confirmaram que a foto era autêntica. Além da dama de cinza, na casa há outros mistérios, como um canto infantil que se escuta e um fantasma de uma mulher que limpa sangue do chão. A Igreja Newby, no Reino Unido. Essa igreja sempre se destacou pela presença de fantasmas. Em 1964, o reverendo K.F. Lords tirou uma foto no altar e, na hora de imprimir, descobriu um fantasma de mais ou menos 2,75 m. Esse fantasma da foto tinha os contornos tão claros que a sua autenticidade gerou muita controvérsia. Mas após a verificação de especialistas, ficou confirmado que não houve nenhum truque. Aparentemente, a imagem serviu de inspiração para o filme Pânico. A prisão de Port Arthur, na Tasmânia, Austrália. No século XIX, Port Arthur foi uma prisão onde faleceu um grande número de prisioneiros. Eles não aguentaram as péssimas condições de vida e de trabalho a que estavam expostos. Hoje em dia, esse edifício, bastante destruído, não é a residência de ninguém além de fantasmas. Durante as noites, é possível escutar passos e sons de portas abrindo. E quando começa a ventar, as luzes se acendem. A região se transformou
em um lugar muito popular para os amantes do sobrenatural. Mansão Winchester. Essa daí já tem um vídeo aqui que conta a história inteira da mansão. Se você não viu, não perca, porque é a história completa. Mansão Winchester. Essa casa foi comprada por Sarah Winchester, a nora de Armeiro, em 1884. Após a morte do seu filho e depois de seu esposo, Sarah ficou sabendo por um conhecido e amante do sobrenatural que todas as desgraças de sua família eram consequência dos espíritos das pessoas mortas pelas armas criadas pelos Winchester. Para que os espíritos vingadores não a alcançassem, Sarah redesenhou a casa e a fez enorme, com mais ou menos 10.000 janelas. Após a sua morte, começaram a acontecer coisas estranhas na casa. Sombras nos espelhos, barulhos de portas se abrindo, objetos movendo-se sozinhos. De acordo com a versão mística, são espíritos que ainda procuram por ela e vagam pela casa o tempo todo. Esses rumores atraem muitos turistas, uma das lendas mais fortes da Califórnia. O castelo de Berry Pomeroy, no Reino Unido. Os visitantes desse castelo, sem uma clara explicação, começam a sentir depressão, medo e irritação. Segundo a opinião de algumas pessoas, isso acontece por causa do fantasma da Dama Branca, visto muitas vezes dentro das paredes sombrias do castelo. Vizinhos dizem que é o espírito da Margaret, presa em uma torre pela irmã, que a deixou sem comer durante 20 dias, até a sua morte. O fantasma, semi-transparente, sempre aparece flutuando sobre a torre de Santa Margarita. A Catedral de David, no Reino Unido. A catedral está em um local religioso, por onde passam muitos peregrinos, já que guarda as relíquias de São Davi, padroeiro do país de Gales. A foto foi tirada em 2006. Nela aparece São Davi, com um escudo. Reza a lenda que ele lutou contra o diabo no teto da catedral. Hainan, no Reino Unido. A mansão ficou mundialmente famosa, graças ao fantasma da Dama de Marrom, que em vida foi esposa do Marquês. O fantasma incomoda os visitantes desde o século XIX. E em 1936, o fotógrafo na época convidado para registrar imagens do interior da casa, capturou também o fantasma. Essa foto muito provavelmente é uma das mais famosas da história com essa temática. O sanatório nos Estados Unidos. Um dos lugares mais arrepiantes e sombrios dos Estados Unidos. No prédio funcionava um sanatório para tuberculosos. Ele ficou famoso pelo túnel da morte, um corredor por onde os funcionários, em segredo, tiravam os corpos dos falecidos para que os outros não percebessem. Justamente nesse túnel foram vistos os primeiros fantasmas, além de espíritos de doentes. Em um dos quartos vive o espírito de uma enfermeira, que quando grávida descobriu que era tuberculosa e se enforcou. Bom, pessoal, e vocês? Gostariam de passar um dia nessas casas mal assombradas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O vídeo vai acabando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.